Alô! A obra de ficção científica que eu deixei aqui recentemente para assistir futuramente acabou tendo pergunta, né? Inclusive, eu nem conheço a pessoa e foi até engraçado isso, né? Caramba, vai aparecer até comentário. Então, resolvendo resolver, isso é fantástico. Resolvendo responder esse comentário, vem aí o react do filme, né? Fica aparecendo aqueles filmes que você assiste, depois você vai assistir lá no YouTube a explicação, né? E aí, relembrando do nível de ficção científica e que não sou nenhum analista político nem nada do tipo, apenas um cidadão que gosta de ouvir e contar histórias. E foi tantas histórias escutadas que aí eu disse, vou contar uma também. Aí contei aquela e vou completar com essa aqui de agora. A pergunta veio no sentido de que, como assim Flávio não vai se ele já tá pré-candidato, assim, se ele já tá lá? Só que, oficialmente falando, as candidaturas são só lá pro dia 20 de julho. Inclusive, o dia final de registro de candidatura é no dia 15 de agosto só. Até lá, é muita água para rolar, muita conversa do lado do outro. Começa, inclusive, aí eu vou falar por partes, né? Como é o react do filme, por parte dos personagens que eu acabei falando lá. O primeiro de todos, o Luiz Inácio, né? Que, se você perceber, ele só começou a falar mais dessa questão de ir para a reeleição por agora, né? Por agora sim. Ano passado, talvez para cá. Mas quando ele começou o governo dele, ele nem falava muito disso, não. Talvez até porque já estava feliz. Feliz assim, né? Já tinha cumprido a missão, né? Já está, né? Na história, né? Não só do Brasil, como até mundial. Gostando ou não dele, tem que reconhecer o grande líder, né? Que o cara foi e ainda é, de certa forma. Mas essa eleição dele agora, né? Terceiro mandato, já não foi igual aos primeiros, né? Essa foi mais, talvez, até uma questão de precisaram convocar ele sob condições, né? Tanto que uma chapa surpresa, né? Com Alckmin, porque será, né? Talvez não confiavam 100%, então, não, vamos botar alguém ali para dar meio que uma segurada. Aí, beleza, ganhou. E aí, o cara, pô, já tem, eu acho que 80 anos, né? Tá tranquilo, já deve ter um dinheiro aí que dá para se aposentar, comer bem, talvez viajar. Os filhos devem estar bem também, família muito bem, graças a Deus. Então a preocupação é mais a desses caras que a gente escuta falar é no pós, né? Quando não tiver mais no governo, né? Com o mandato, né? Pelo menos garantir que tem amigos lá, que se precisar de alguma coisa, vão estar lembrando dele. Garantido isso, tá fantástico. Agora, para garantir isso, tem que ter, né? Uma certa barganha. E acharem que você vai se reeleger, além de tudo mais, é uma grande barganha, né? Então, para completar a oposição, né? Na situação específica, capitaneada por Eduardo Bolsonaro, né? E Paulo Figueiredo, ressuscitaram o homem, né? Se o homem já estava para largar, deram um jeito de botar ele para cima de novo, apesar de já estar caindo novamente, né? Foi só aquela revivida, aquele voo de galinha, né? E nesse sentido de que
ele não ganhou só, né? Ele foi o representante. Que nessas chapas aí, o cara que bota mais a cara, o cara ou a mulher, né? É o que faz essa parte mais da comunicação, tem um carisma com o povo. Que isso não tem como negar que ele tem, né? O povo, quem gosta, muitos amam aquele cara, né? O Luiz Inácio. Mas, ou seja, na verdade, ele nem precisa mais se reeleger, né? Para terminar a vida, digamos assim, mais tranquilamente, né? Ele já fez muita coisa, né? Já viveu muito. Tá na história, né? Aí vamos lá pro segundo. Então, o outro lado tem que formar uma chapa para bater de frente contra ele. Tem que ter uma explicação para ele sair. Aí seria o Jair, né? Que teria mais votos. Pegaram o Jair. Jair não pode ir. Aí o Flávio, não, porque eu quero ir, não, porque eu tenho que ir, não, porque ele disse que eu tenho que ir. E a galera lá visitando. Teve visita de Tarcísio. Nicolas estava para ir agora também. Enfim, arruma de gente. Acho que o próprio Valdemar também já conversou com ele. Só que começou já, hoje já é 1º de fevereiro, né? Já começou a artilharia, né? Como diria assim. Porque qualquer pessoa que vá, né, brigar por uma presidência, até porque o executivo tem que ser um perfil mais combativo, vai ter guerra, né? Guerra fria, digamos assim. E ainda mais um cara, né, que já tem um histórico aí. Talvez gavetas que não gostariam que fossem abertas. E ele tem isso. E, que fique claro, não falando aqui, até porque eu não tenho, né, quem sou eu para avaliar tecnicamente qualquer político. Mas, ao que parece, ele tem até muito mais o perfil de realmente um senador, né? No legislativo, aquela parada ali de articular, mas algo mais pacífico, né? E aí, recentemente, ele tá tentando um posicionamento mais veemente e não vem convencendo muito, né? Até porque outra coisa que tem que reconhecer do primeiro personagem, o Luiz, é que às vezes ele fala uma coisa, pode ser a maior mentira do mundo, mas ele acredita no que ele tá dizendo, então convence, né? Quando o cara não acredita, tá sendo o caso de Flávio aí nesses últimos posicionamentos, passa um pouco essa insegurança. E para esse lado ganhar, o lado que ele tá querendo representar, né? O lado precisa estar unido e não está. Se a gente pegar as histórias do ano passado, 2025, né? O próprio Valdemar Costa Neto já tinha dito. A única que tem chance de ganhar é Michele, de Lula. Agora ele já foi um pouco mais ponderado esse ano. Ele falou, olha, Flávio tá querendo ir, nessa linha de que Flávio vai, né? Iria, né? Rapaz, para Flávio ganhar, só se tiver apoio de Tarcísio e Michele. Aí os caras arrumam de brigar, ter desgaste com Tarcísio, a família, os irmãos, né? Os caras se desgastam com Tarcísio. São desgastados com Michele. Ou seja, a questão é que ele indo a essa candidatura dele, assim, não tem a união que precisa ter para bater de frente com o cara que, gostando ou não, é o maior líder do Brasil, né? Atualmente. E se juntar aos últimos anos, né? Então, uma hora, o ego vai ter que ceder. Vai ter que entender e baixar a bola de que, rapaz, pra mim é mais difícil, pra mim não vai dar. Então a gente vai ter que achar o último caminho que vai dar. E qual é o caminho que dá? Michele Bolsonaro. Por quê? Porque ela é a que pega mais votos
de Bolsonaro. É a pessoa que mais, Jair no caso, consegue transferir mais os votos, né, dele para ela. Principalmente pela questão de ser mulher também, de ter muito carisma, de que ainda não já viveu essa campanha mais dos bastidores, né, com Jair, mas ela participou ativamente, né, quando precisava falar, assim, tudo mais, sempre falou muito bem. Então, para ser aquela pessoa que representa a candidatura, ela já mostrou que tem total condições de fazer isso e já se botou à disposição para fazer isso. Ano passado também disse que se precisar, eu estou à disposição para encabeçar, né, uma chapa presidencial. Aí depois já mudou para essa ideia um pouco mais humilde, dizer, não, se é Tarcísio, bora Tarcísio, eu vou de vice. Mas agora que Tarcísio não vai, então eu vou ter que ir, né? E ele lembra até de uma frase que eu assisti num podcast no final do ano passado, de Kassab. Eu não vou parafrasear exatamente igual, mas foi algo nesse sentido. Por vontade própria você pode virar um vereador, um deputado ou até um senador. Mas executivo é destino. Então talvez, né, o destino esteja olhando e se virando para Michelle, por ela ser a única capaz de bater de frente numa candidatura contra Lula. Mas aí, onde é que começa a parte difícil? As desconfianças. Ah, porque ela não tem capacidade, né? Porque nunca, no sentido assim, nunca foi não teve um mandato, né, eletivo. Então, será que ela conseguir já ir direto para ser presidente? Será que teria como? Realmente muito difícil. Os pontos a favor dela, como eu já falei, ela já viveu isso nos bastidores. Sempre trabalhou nessa área política, né? Parece que inclusive foi onde ela conheceu o Bolsonaro lá. Mas, além disso, é aí que entra outro papel, né? Que é o papel do vice. Que muitas das vezes, muitas das candidaturas, é o cara que pode fazer essa outra parte, mais da articulação e algo do tipo. E nesse caso, quem seria o vice de Michelle? Se ela seria a vice ideal para qualquer pessoa que fosse bater de frente com Lula, mas ela fosse alçada para ser a presidente, então quem seria o vice? Os governadores de Kassab, nenhum iria, né? Acredito que, apesar de, talvez, por exemplo, Ratinho ou até Caiado sem um nome bom, não vejo, acho que não aceitariam nunca ser vice, né? Quase que em qualquer chapa. Principalmente eu acho com Michelle, assim. Então quem teria uma capacidade de articulação, né, que passaria uma credibilidade no sentido de que saberia fazer a máquina girar, né, e que aceitaria ser vice de Michelle, mesmo ela nunca tendo um mandato, digamos assim. Aí a gente sabe que o Centrão sempre precisa estar envolvido, né? E olhando para o Centrão, e ainda naquela ideia de que para esses caras lá que estão no poder é muito importante, às vezes você manter um mandato, independente de qual seja, né? Ajuda a te proteger um pouco. Tem um cara lá do Piauí que é considerado se não o mais, mas um dos estados mais lulistas do Brasil hoje, que ele é senador, tem muita influência no Centrão, né? É de um partido que, de certa forma, não 100%, mas representa muito quem dita o ritmo da Câmara hoje,
que é Ciro Nogueira, do PP, né? Ao que parece, as notícias não são boas para Ciro Nogueira, lá no Piauí. Apesar desse ano terem 2 vagas, tem 2 chapas fortíssimas lá e as últimas pesquisas que saíram, ele vem ficando em terceiro. Por coincidência da vida ou não, né, eu aqui diretamente de Aracaju recebi essa semana, né, propaganda no patrocinado, né, do perfil dele. Eu disse, oxê, o cara não é senador e ele não é do Piauí, por que tá vindo propaganda para aqui, para Aracaju, né? Assim, bom, poderia ser do PP, né? Que aí se fosse do partido dele, como ele, se eu não me engano, ele é ou ele é o presidente do partido, ou é muito influente lá no partido. Mas acho que ele é tem que confirmar, eu não posso confirmar agora, mas se eu não me engano ele é o presidente, ou já foi o presidente do partido. Mas aí eu olhei direito e não era do PP, era dele mesmo. Assim, então, de algum modo ele tá querendo fazer uma projeção nacional aí. E tem uma história de que na política, né, a ordem natural das coisas é quando você quer ir crescendo, né, na política, você vai sendo empurrado para cima no sentido dos cargos. Ou seja, às vezes um vereador que está lá e está se destacando, se ele quiser ser prefeito, ele vai precisar fazer articulações e aí ele vai começar a apoiar vereadores. Então, se depois ele quisesse de prefeito descer para vereador, seria estranho, porque ele ia tomar voto das pessoas que ele apoiou, digamos assim. E aí, por isso que sempre empurra para cima, né? E aí vai acontecendo com os deputados, quer dizer, um deputado que quer virar um governador, por exemplo. E nesse caso, um senador, a ordem natural, então, para ele, se ele viu que no Senado não dá, provavelmente para o governo pior ainda, né? No estado dele. Então, a tábua da salvação dele seria uma campanha presidencial. Apesar de toda a influência dele, por talvez não ter tanto carisma para disputar uma chapa no executivo, o vice seria um local ideal para ele, né? Então, Michele faria parte de puxar os votos e ele ia fazer a organização e a arrumação toda, né, que é necessária no sentido de articulação política. Fora que iria juntar 2 partidos fortíssimos, né? O PL, né, que é o que tem a maior bancada e que tem mais dinheiro hoje, e o PP, que também, eu não sei como tá aquela situação, mas tinha até se unido com a União Brasil. Se você for partir do pressuposto que vai se manter essa união, pelo menos de um modo geral, não 100%, mas a maior parte, dos 5 maiores partidos, né, que a gente tem, que é PL, PT, PSD, PMDB e o PP, você ia juntar 3 partidos, né, contra um, que é o PT, e o PSD que fica ali, né, tô com quem ganhar, né, que é o que Kassab faz, né? Então seria um 3 contra 1, aí, ou até 4 contra 1, se Kassab visse que os caras iam ganhar mesmo. E aí seria fantástico, né? Pra todo mundo. Pra Ciro, seria a tábua da salvação dele. Conseguir um mandato, ainda mais de vice-presidente. Michele representaria, né, o legado, né, a continuação aí do marido dela. Aí qual é o que é que ia ficar faltando? Flávio, né? Flávio, porque se a família continuasse brigada, aí isso ia ser ruim. Mas aí, como a conversa seria, aí é com ele, né? Mas na conversa ele ia ter que entender que para ele é mais difícil e é uma situação que
não dá para arriscar. Tem que ser a melhor dupla que for possível, e nesse caso ainda não é, talvez, o momento dele, né? Então ele teria que se contentar em se reeleger para o Senado, o que não pode ser ruim, né? Fora que ele ainda teria um discurso muito bonito de dizer que, pelo bem maior do Brasil, eu aceito não ir para presidente e vou ficar no Senado mesmo. Oh. Tá valendo. E aí, para apaziguar também, Michele, que até hoje não endossou a candidatura dele como presidente, né? Ia ter, logicamente, que baixar a guarda também, e tá bom, então vamos apoiar, né, o 01 aí para o Senado novamente. E aí os outros dois filhos, aí Jair acertava, né? Não sei como está o caso de Eduardo, mas também, se ele pelo menos se reelegesse como deputado federal, pela conjuntura atual, que ele acabou atraindo muita rejeição para ele, já estaria de bom tamanho, né? Mas quem sabe até não acerto entre eles. Michele, nesse caso dela indo para presidente, aceitaria, né? Talvez abrir mão de alguma candidata que ela está apoiando lá em São Paulo para apoiar ele, né? E o Carlos lá, eu sinceramente não sei. Já ouvi falar pouco dele, só em algumas situações. Mas não sei se ele tá querendo para Senado, talvez isso seria muito. Mas enfim, pelo menos o cargo de deputado aí ele já ia estar bom demais, né? E é isso. E o filme terminaria assim. A chapa Michele Bolsonaro e Ciro Nogueira, unidos pelo Brasil contra o lulismo. Isso não é uma torcida, não. É apenas uma conjectura, uma obra científica. E esse vídeo com certeza ia ser mais longo, né? Mas foi para explicar o do filme. E coincidentemente acabou. Tá com 22 minutos agora. Vou encerrar no minuto 22. Como não tem como terminar no 11 do PP, né? Acabou se alongando. Fica no 22. Veremos a cena dos próximos capítulos. Alô!